Olá, sou Ediana Boeri e eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. E mais um Chama na Botina começando, né? Mais uma conversa, uma prosa boa. Então, nós estamos com um convidado muito especial, diretamente do estado mais maravilhoso dessa federação, porque eu sou puxa-saco mesmo, que é o meu estado, apesar de que eu adoro o Maranhão também. Então, Ediana, conta para nós quem é o nosso convidado de hoje. Olha, bom, a Embrapa já é nossa querida, né? Sim. Assim, na agricultura é nossa referência. A gente já falou de diversos temas aqui dentro da questão da agricultura, de todos os tipos, né? A gente já falou de uva, nós já falamos de trigo, nós já falamos da questão da ocupação geográfica, junto com a Embrapa também. E hoje a gente vai falar desse querido também, porque assim, eu no Rio Grande do Sul comia muito pouco, mas depois que eu vim para o Maranhão, passou a fazer parte mais efetivamente do cardápio, né? O velho e bom prato feijão com arroz, ele é realmente uma história dentro da nossa cultura, né? E aqui dentro do Maranhão, depois que a gente se muda para o Maranhão e a gente adota, né, o lugar que a gente mora, passa a se tornar um pouco mais presente. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre arroz, esse que é um tema que está, inclusive, muito nas mídias sociais em razão de todo esse cenário que a gente está acompanhando. E nós temos a grata presença e participação hoje aqui do Alcido, que está falando com a gente lá do Goiás, como você disse. Então, muito bem-vindo. Tudo bem com você por aí? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade da gente estar conversando. Olha, a gente aqui tem o costume de pedir para o nosso convidado se apresentar, contar para a gente quem é, de onde que ele vem, contar um pouquinho dessa história, né? Antes da gente chegar nessa história de Embrapa Arroz, né? O teu currículo a gente já sabe que ele é bem extenso e a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você. Então fique à vontade para se apresentar. Bem, vamos lá então. Então eu sou Alcido Vander, sou filho de agricultores da região central do Rio Grande do Sul. Meus pais até hoje estão na agricultura, já com idade já mais avançada, mas seguem na agricultura. Sou técnico agropecuária, saí da terrinha, grande cidade chamada Arroio do Tigre, no final dos anos 80, fui passar uns tempos fora do Brasil, fui para a Alemanha fazer o estágio, depois eu acabei fazendo a graduação em agronomia, mestrado, doutorado também nas áreas agrárias, conectando com a economia, e isso ao todo foram 12 anos nesse tempo fora, e voltei da Alemanha em 2001, na época teve um concurso na Embrapa, eu participei, aí eu entrei na Embrapa em 2001 e desde então eu tenho me dedicado à Embrapa. Comecei na Embrapa no Ceará, na Embrapa Caprinos, onde eu estive até 2004. E em 2004 eu fui transferido para Goiás, onde estou desde então. Já me considero naturalizado goiano, inclusive aprendi a comer piqui. Agora eu acredito. Agora eu acredito. Porque gaúcho é mais complicado para gostar de piqui. Quando falou que tá, agora eu acredito que você está naturalizado. Na verdade, assim, a gente vai aprendendo, começa com um molho, começa com as coisas mais fáceis, né? Antes de encarar o piqui, o caroço mesmo, né? Mas, assim, a gente se sente muito bem aqui, estamos bem aqui, obviamente que gostamos também nos demais estados, a gente, todos os locais que a gente passou, a gente fez muitos amigos e gostamos bastante, mas estamos muito bem hoje, onde estamos aqui, a gente fala aqui no Goiás, né? No Goiás. É igual a gente fala no Balsa. Agora, não é em Balsas, né? É uma trajetória bem diferente, né? Assim, você vai para fora do país, num país que não tem o costume, aliás, não tem o costume, não tem produção de arroz, né? Acredito eu, se eu não estiver falando besteira. Absolutamente não. Não, nem de produção e nem de consumo. Também de consumo também. Na realidade europeia, arroz é um prato, ele entra em um prato em uma ocasião especial, é algo que de vez em quando. É, né? Capaz de aparecer mais na culinária asiática.
Sim, não é como no Maranhão, né? No caso do Brasil, o Maranhão é o estado onde a gente consome mais arroz per capita, né? Consumo médio, né? Aqui realmente consome-se muito arroz. O arroz aqui é uma sumidade. É assim, 90% do prato é arroz e complementa com alguma coisa, né? Se tiver alguma coisa eu complementar, bem, se não, tá tudo bem também, né? Não pode faltar o arroz. E é interessante. Em Goiás, ele ocupa mais a metade também, normalmente. O prato típico também. Tem muito a diferença, né? E Alcido, eu vou chamar de você, apesar de todo esse currículo aqui, esse PhD, não sei mais o quê. Por favor. Esse alfabeto todinho que você tem no seu currículo, eu vou chamar de você. Por favor. A diferença que eu falo no preparo, né? Como você tá aí, você veio do sul, foi pro Ceará e agora tá no Goiás. A diferença o goiano faz o arroz com bastante gordura, ou banha, ou óleo, e muito alho, né? O pessoal pra cá já faz com pouca gordura, coloca água bem mais cedo. Essas diferenças que esse país gigante chamado Brasil tem também que faz as coisas ficarem mais saborosas. Com certeza. E à medida que a gente tem a oportunidade de andar nas diferentes regiões, diferentes estados, a gente poder conhecer toda essa diversidade, que é muito... é muito legal a gente conhecer as regiões e é muito gostoso poder apreciar essa culinária da maneira como ela é feita em cada local. Isso é muito bom. Exatamente. Mas como é que você saiu da Embrapa Caprinos e decidiu ir trabalhar assim, vou trabalhar na Embrapa Arroz? Dá uma pincelada pra gente, o que a Embrapa Arroz faz, além da, claro, pesquisas e pesquisas, que para nós é muito interessante. Bom, a Embrapa, a gente tem, na nossa rede, na Embrapa, temos no total de 43 centros de pesquisa hoje, né? A Embrapa tem 43 centros. Esses centros estão espalhados pelo Brasil. Inclusive o Maranhão é um dos estados que mais recentes em ter também uma unidade da Embrapa. Tem alguns estados que já têm unidade da Embrapa há bastante tempo, desde arroz e feijão, por exemplo, está fazendo 50 anos esse ano. Junto com a fundação, né? De fundação. Isso. Então, praticamente, com menos de um ano de criada a Embrapa, já foi criado esse centro de pesquisa. Na época era só arroz, depois passou a ser arroz e feijão. Essa unidade da Embrapa onde eu atuo. Então, o que acontece? A depender da área de formação das pessoas, no meu caso, a minha formação ela é mais ligada à economia, então a economia do agro, a economia da agricultura e pecuária, eu posso aplicar esses conhecimentos em diferentes cadeias produtivas. Sim. Então, tanto é que eu comecei no Centro de Pesquisa de Produção Animal, que é o Centro de Caprinos e Ovinos, e aí depois eu acabei sendo transferido para Goiás, porque havia uma demanda, uma necessidade aqui. Eu fui consultado se eu toparia fazer essa migração. Falei, tranquilo, vamos lá. Centro-Oeste é uma região bastante dinâmica, onde o agro está bastante em evidência. Então, quando houve a consulta, eu aceitei, pensamos, avaliamos e aceitamos. E aí estamos desde 2004, estamos por aqui, já está completando 20 anos. Né? Esse ano já completando 20 anos. E fica mais próximo, né? Os teus pais moram no sul, você está com a mais proximidade dos teus pais também, né? Sim, mas esse próximo é relativo, né? Porque nós estamos falando de 2.000 quilômetros. Não, mas peraí, gente, 15 são minutos 2 dias de viagem. Mas você está a 15 minutos do aeroporto. Sim, só que atualmente não tem um aeroporto viável para você chegar lá. Lá, né? Verdade. Nesse momento está meio complicado. Mas assim, mas a gente já fez viagens daqui de Goiás para o Rio Grande do Sul, em várias ocasiões, de carro, com a família. Com o tempo, né, o passeio vira algo... É que nem nós aqui, a Ediana é do sul, eu sou casada com gaúcho, a gente se despenca daqui também para o sul de carro. 3 dias de porque viagem. não pode ter muita pressa, né? Faz a viagem com tranquilidade. Quando é com muita pressa, aí se torna muito cansativo, né? A gente vai levando Guaraná Jesus, carne de sol,
coco, farinha e volta trazendo erva, pinhão, chimarrão, entendeu? Porque a saudade não fique forte demais, né? Tem que levar algumas coisas, né? Alcido, mas o teu sobrenome tem vínculo com o alemão também, por isso você fez todo esse tempo de estudo na Alemanha, ou nada a ver, foi muito por acaso? Eu acho que o fato de ter um sobrenome alemão, ele ajudou de certa forma, porque quando eu estava concluindo a escola agrotécnica, havia um programa de intercâmbio entre os governos estaduais do Rio Grande do Sul com um dos estados no sul da Alemanha, que é o estado de Baden-Württemberg. Então havia um convênio para intercâmbio de jovens, filhos de agricultores, de preferência com uma formação na área agropecuária. Então o fato de ter raízes facilitou no sentido de minimamente conseguir entender um pouco do idioma alemão, conseguir falar e entender um pouquinho. Eu não sabia escrever em alemão, eu não lia em alemão, mas a gente falava algumas palavras que os avós ensinaram para a gente, e isso tornou possível a gente ser selecionado para participar desse intercâmbio. Então eu fui para fazer um estágio de 1 ano em propriedades rurais no sul da Alemanha, e durante esse período que eu acabei me convencendo de que valeria a pena tentar fazer a formação superior lá, e fui fazendo. Só parei depois de 12 anos. Mas a tua formação lá, ela é mais voltada, ela é voltada para o agro mesmo, ou é um lado mais de economia, administração? É técnica? Qual parte é? É o seguinte, a formação, a universidade lá, vamos pensar nas ciências agrárias, diferente do Brasil, que nós temos os cursos muito compartimentalizados. A gente tem aqui a agronomia, tem a zootecnia, como engenheiro florestal, como cursos bem separados, né? Cursos independentes. Na Alemanha tem um curso que eles chamam de ciências agrárias. Ele inclui a parte agronômica e zootécnica. Então, como se fosse uma agronomia e uma zootecnia juntos. Então, a gente faz um curso que integra essas duas grandes áreas que nós temos no Brasil. E dentro desse curso, a gente tem... então, a gente vê produção vegetal, produção animal. E dentro desse curso, quase no final, a gente tem a opção de fazer uma espécie de... Eles chamam de especialização, mas na verdade não é um curso de especialização ainda, mas a gente consegue escolher que rumo que a gente quer seguir. Então a gente tinha, eu posso me aprofundar mais na área vegetal, eu posso me aprofundar mais na área animal, eu posso me aprofundar mais na área de economia. Aí foi que eu já comecei a optar pela parte da administração da economia. Então, desde então, aí a parte de pós-graduação toda foi feita ligada à economia do agro. Então eu fiz um híbrido entre agronomia e economia. É interessante porque isso dá uma visão um pouco mais ampla realmente do negócio, né? Olhando para questões agrárias, né? Se torna mais interessante, e é tipo a medicina, né? Então você faz aquele curso amplo e depois você mais que se especializa, então. Depois você aprofunda em uma área que você gostaria de se aprofundar, uma área que você escolheu como a área que você quer realmente seguir. Mas ter uma visão mais abrangente no começo ajuda a gente a ter uma visão do todo, uma visão mais panorâmica a gente consegue ver a floresta também, não só as árvores, né? A gente consegue ver o todo, né? Verdade. Então esse é algo que às vezes a gente percebe que isso nos ajuda a compreender melhor problemas que são mais complexos, né, que envolvem muitas questões que, se eu venho de uma área muito compartimentalizada, eu tenho mais dificuldade para compreender. E, Alcido, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Você está na Embrapa e o que? Nós temos mais de 100 cultivares, não é isso? 160, 150, alguma coisa nesse sentido? Cultivares de muitas espécies, né? Geralzão. Sim. Não, só de arroz e feijão nós temos por volta de 50, né? Então, existe um número muito expressivo, né, de novas cultivares que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Algumas, só para citar um exemplo, vou falar de arroz, tem uma cultivar de arroz que foi lançada em 1979. Eu vou repetir o ano, 1979. Essa cultivar, ela a BR IRGA 409, ela é uma cultivar de arroz irrigado que até hoje é plantada no Rio Grande do Sul.
Não são áreas muito extensas, mas ela até hoje está sendo plantada. Então, é sinal que ela não era ruim, né? Sim, então, sim. É uma cultivar que foi desenvolvida conjuntamente pela Embrapa e pelo IRGA. Foi lançado no final dos anos 70 e ela é cultivada até hoje. Muitos produtores gostam dessa cultivar, veem qualidades nela que eles não abrem mão de plantar essa cultivar. E aí, obviamente, tem outras cultivares que vão sendo desenvolvidas ao longo desse período. A gente tem uma situação que, no começo, quando foi criado a Embrapa Arroz e Feijão em Goiás, Goiás não é um estado que tem muito arroz sendo plantado, especialmente não tem áreas irrigadas como tem no sul, áreas extensas, né, com irrigação por inundação. Mas a opção foi, vamos instalar essa unidade em Goiás, porque era na época da ocupação do Cerrado, aqui no Centro-Oeste, e o arroz era uma cultura muito importante nesse processo, né? Do início da colonização, Goiás, Mato Grosso do Sul, o arroz foi uma cultura fundamental desse processo. Sim. Em geral, quando o pessoal abria uma área de cerrado, a primeira cultura que eles colocavam era arroz. Né? Hoje em dia isso ainda é aqui. Aqui ainda então, também. Tem regiões do Maranhão que isso acontece, regiões do Piauí que isso ainda acontece, mas isso nós sabemos que a tendência é que esse jeito de plantar arroz ele vai sendo trocado por outras formas mais intensivas em termos de tecnologia, de manejo, de conhecimento necessário. Então ele vai sendo modificado. Começa assim, aí depois vai sendo aperfeiçoado, vai sendo modificado, e quem continua plantando arroz passa a fazê-lo de uma maneira muito mais tecnológica, muito mais intensiva. Inclusive tem algumas pessoas, né, que não entendem que tem arroz de sequeiro. O pessoal acha que o arroz é 100% irrigado. E quando fala, não, produz arroz no Mato Grosso, produz arroz no Goiás, produz no Maranhão. Mas como assim? Não, gente, nós temos a Embrapa justamente por isso. Não é à toa que essa... Sim, não, as formas de se plantar arroz são inúmeras. E Maranhão é um exemplo. Maranhão você tem praticamente todas elas presentes, né? E talvez a forma mais recente de se plantar arroz seria um arroz numa condição de terras altas, ou o sequeiro também, ele, na verdade, é o que a gente passou a chamar de arroz de terras altas, mas com uma utilização de irrigação por pivô, por exemplo, irrigação por aspersão. Sim. Então é uma forma que o pessoal já praticava também no sul, em algumas regiões um pouco mais altas, onde o volume de água disponível era mais limitado, eles passaram a também usar esse tipo de irrigação, tipo na fronteira oeste, lá, Uruguaiana, Alegrete, lugares que são áreas um pouco mais altas, e às vezes o volume de água que eles conseguem acumular durante os meses de inverno não é suficiente para fazer toda a extensão que eles gostariam de plantar, com irrigação por inundação. São áreas um pouco mais não tão planas, então elas acabam precisando de um volume de água maior. Então alguns acabaram optando, vamos testar aqui com irrigação por aspersão, conseguimos fazer áreas maiores com a mesma quantidade de água. Então o pessoal lá já vem fazendo algumas décadas, e agora a gente está observando um movimento na região central do Brasil também, porque como a gente vem de um histórico recente de preços não tão favoráveis para soja e milho, e o preço do arroz num patamar bom, então se tornou mais atrativo. Então, produtores que não tinham nem o hábito de plantar arroz passaram vou colocar arroz também no pivô para experimentar, ver como é que está indo. E a gente tem visto relatos muito positivos em relação a essa experiência de também produzir arroz numa condição de irrigação por aspersão. Se tiver um bom volume de chuva, nem precisa, só com a água da chuva já resolve. Mas se é uma região onde, às vezes, o volume de água que a chuva proporciona naturalmente não é totalmente adequado, então, para potencializar a produtividade, alguns colocam numa área com irrigação por aspersão. Isso é mesmo bem interessante, porque essa questão, tanto do arroz quanto do feijão, né? A gente tem percebido um pouco mais aqui também na região. Não só quando é a primeira área, mas também dentro desse cenário, inclusive quando a gente fala da questão econômica mesmo, de valor de mercado dos produtos, porque o custo de produção do milho, com a elevação que aconteceu nesses últimos anos e na hora da venda, né, você não consegue ter a contrapartida, então acaba que o arroz se torna uma alternativa, pelo menos, que entrou realmente
voltou a fazer parte, na verdade, né, da contabilidade, né? Então, peraí, vamos fazer uma conta aqui, né? Será que vale a pena? Vamos testar. E é interessante principalmente a questão tanto do arroz quanto do feijão, né? Voltaram a fazer parte do cenário de novo. Mas aí entra aquela coisa de que, é que nem eu falo, nós produzimos muito milho, mas o consumo de milho é muito pouco. Consumo, né, per capita milho é muito pouco. A diferença do arroz e do feijão, que está todo santo dia no teu prato. Mas, na verdade, o milho acaba que também está, só que de uma maneira em alimento processado. Né? No caso, o arroz e feijão, ele vem mais em variabilidade maior também, né? O milho acaba sendo usado como ingrediente pela indústria de alimentos para fazer muitas coisas. Sim. No caso do arroz e feijão, eles costumam estar mais presentes na nossa dieta de forma in natura, né? Ou apenas cozido, né? Não tão processado como é comum para outros grãos, como é o caso do milho. A própria soja também. A soja também está em muitas receitas que a gente consome, medicação, só que de forma processada. Né? Cosméticos. É diferente. Sem né? contar a parte animal, né? Porque carne, leite e ovos também usa milho e soja, né? Então a gente também consome de forma indireta. Sim, né? de forma o goiano já consome de forma muito direta, ainda mais que tá fazendo frizinho, aí é pamonha, dá com pau. A gente já consome muito mais. Não, em Goiás a pamonha é sagrada o ano inteiro. Tanto é que nas regiões mais próximas de cidades maiores, a gente tem áreas de produção de milho praticamente todo ano. Irrigação e tem produção ao longo do ano. E o hábito de consumir pamonha é o ano todo. Consumo angu e pamonha. Não é só nas festas juninas, não, é direto. Exatamente. Aí é a história do cuscuz no Nordeste, né? Então, assim, cuscuz é o ano inteiro, né? E aí realmente não depende dele estar fresco, né? Não ter a produção necessariamente. Mas é interessante. Quando a gente fala do arroz, o quanto evoluiu a produção de arroz no Brasil, se a gente possa falar dessa forma, no sentido das variedades e no sentido... Você já até fez um resumo aí de como está o cenário em termos dos estados que estão produzindo, mas em relação a esse trabalho do desenvolvimento genético, né, do grão, como tem sido isso? Bem, se a gente voltar um pouco na história, né, da época quando a Embrapa foi criada, nos anos 70, se colhia no Brasil 1.000 quilos de arroz por hectare, em alguns lugares bem menos, né? E nós temos hoje situações que se colhem em média, isso é média, que se colhem 8.000 quilos de arroz por hectare. Claro que nós temos produtores chegando perto dos 15.000 quilos também por hectare, mas aí são aqueles produtores que se destacam em termos de aprimoramento das técnicas de cultivo, utilizam o que há de bom e melhor disponível do ponto de vista de conhecimento, tecnologia, de genética, mas também de manejo da sua área de produção. Então a gente existe uma diversidade de perfis de produtores, né? A gente sabe que ao longo do tempo o número de produtores envolvidos na produção de arroz ele vai diminuindo. Se a gente olhar os números do último censo agropecuário, nós tínhamos aí em torno de 180.000 produtores de arroz no Brasil. 80.000 estavam dentro do estado do Maranhão. Então são muitos pequenininhos que produzem um pouco de arroz, às vezes consorciado com outras culturas, né? Uma forma de produção, tem uma tradição cultural, raízes culturais, mas elas, em termos de quantidade de produto que elas vão gerar para abastecer as cidades, não geram um volume tão grande. Então são muitos produtores que produzem pequenas quantidades, muitas vezes pensando na própria segurança alimentar, pensando no abastecimento das famílias e às vezes da família ampliada, né? Às vezes os filhos que moram às vezes na cidade acabam também sendo supridos por essa produção. Mas assim, existe um processo de diminuição, né, do número de produtores, muitos pequenos deixando essa atividade e os maiores crescendo ainda mais, se profissionalizando ainda mais, intensificando ainda mais o uso do que há disponível em termos de tecnologia. Então, tecnologia, leia-se, nós estamos falando de genética, mas estamos falando também de manejo, aprimoramento das técnicas de manejo. O que vai dar o resultado para o produtor é uma genética boa, combinada com um manejo adequado.
Porque se eu tiver uma genética, uma variedade que traga excelente qualidade de grãos, qualidade culinária, nutricional, mas se eu conduzir mal a lavoura, eu posso não colher nada. Sim. Então, é como a gente ter uma vaca leiteira altamente especializada em produção de leite, nós deixamos ela passar fome. É mais ou menos assim, guardadas as devidas proporções, é algo similar. Então eu preciso ter, para conseguir altas produtividades, eu preciso ter uma genética boa, que responda bem ao manejo intensivo, e eu tenho que ter um manejo apropriado para que essa genética possa expressar todo o potencial que tem. Uhum. Se algo ficar faltando, o produtor não vai ter um bom resultado. E como é que o arroz se comporta? Eu pergunto assim, porque nós sabemos que a nossa legislação permite aplicações de agroquímicos em várias espécies de grãos que a gente produz, mas como é que o arroz se comporta, assim, em termos de incidências de praga, de ervas daninhas? Ele é mais complicado, menos complicado? Ele tem um cuidado especial? Como é que seria, assim, o que ataca o arrozal, o arrozeiro? É o arrozal, né? Quando a gente tem áreas de cultivo mais, eu diria, eu não vou dizer isoladas, mas onde tem pouca produção de arroz numa região, geralmente eu vou ter poucos problemas de pragas e doenças. Uhum. Quando eu tenho áreas maiores ou muitas áreas de cultivo de arroz em uma mesma região, a tendência é que eu vá ter mais pressão de pragas e doenças. Então, por exemplo, se a gente olhar e for uma região quente, por exemplo, no caso Tocantins, que é um produtor expressivo, tem áreas irrigadas já mais extensas, Sim. Então eu vou ter uma presença maior, por exemplo, da principal doença do arroz, que é a brusone. Uhum. Brusone do arroz é a principal doença. Ela pode, se a variedade que eu estiver plantando, ela não tiver um nível mínimo de resistência a essa doença, o produtor não fizer nenhum tipo de controle também do fungo que provoca a doença, eu posso perder uma lavoura praticamente 100%. Uhum. E se eu não perder ela toda, eu posso estar tendo um efeito negativo sobre a qualidade dos grãos que eu vou conseguir colher. Sim. Então, em caso extremo, eu posso perder a produção, eu posso ter um prejuízo grande do ponto de vista de qualidade, produtividade e de qualidade desses grãos. Agora, se o produtor utilizar variedades resistentes, que é uma das coisas que melhoramento genético busca. Eu preciso ter um arroz que ele tem que ser produtivo? Sim, mas ele tem que ser resistente às principais doenças. Ele precisa facilitar as operações de manejo, inclusive colheita. Ele precisa ter grãos que sejam, digamos, dentro daquelas características esperadas pelo mercado, então indústria e depois consumidor. Então, grãos que, digamos, venham de encontro com aquilo que se espera de um bom arroz. Então, e esses trabalhos de melhoramento são um trabalho contínuo. Então, uma variedade nova entre cruzar duas plantas de arroz tem que ser feito manualmente, porque a planta de arroz ela se autofecunda. Então, para uma planta cruzar a outra, eu tenho que intervir, eu tenho que ajudar. Então, eu faço o cruzamento artificialmente entre duas plantas diferentes e até ter essa variedade chegando ao mercado, 10, 11, às vezes 12 anos que isso leva. Então é um trabalho contínuo e leva tempo para que o produtor possa realmente, a agricultura possa chegar. Quando eu falo produtor e produtora, tá? Sim, que possa chegar na agricultura essa nova variedade com essas novas características que todo mundo espera. E junto com esse desenvolvimento da nova variedade, tem todo o trabalho para definir o manejo adequado para que ela consiga potencializar produtividade com qualidade de grãos que se espera, por exemplo, né? Então é um pacote que precisa ser desenvolvido conjuntamente. Genética com o manejo, tem que ser junto. E o manejo inclui toda a parte nutricional, né? Se faltar algum nutriente, a gente não vai conseguir realizar aquele potencial que aquela cultivar traz. Você falando de uma cultivar que é de 1979, né, o último ano da década de 70, que aquele ano ainda, naquele tempo, muitos produtores, eu vou falar do Goiás, porque eu ainda estava lá, principalmente os pequenos,
ainda era o maquinário braçal, né? Era a matraca, era aquele com boi na frente. Quer dizer, gente, isso foi ontem. 40 anos, 50 anos é ontem, né? E então você vê assim, essa evolução que a Embrapa trouxe para o Brasil, né? Que o nosso arroz hoje está no mundo inteiro. E essa evolução tanto de cultivar quanto de produtividade, né? Você acabou de falar aí a quantidade de quilos. Olha, calcula isso, cara. O que é 40 anos? De 1.000 para 8.000 para 15. Entendeu? O que é 40 anos? Isso lembra muito... eu fiquei curiosa, assim, perguntado na questão de se tem algum concurso também, igual tem o da soja, por exemplo. Os maiores produtores de soja. No arroz, em culturas como arroz e feijão, esses concursos de produtividade, a gente não tem visto esses concursos sendo feitos, porque geralmente eles são promovidos por entidades que estão mais ligadas àquelas grandes culturas, né? Como pensa em milho, pensa em soja. No caso do arroz e feijão, está precisando de uma madrinha, um padrinho que encabece esse tipo de iniciativa. Hoje nós não temos ninguém promovendo concurso de produtividade. Mas assim, é uma possibilidade para estimular, para fomentar mais. O canal rural, né? Porque o canal rural é o que vamos dizer assim, né? Que faz o concurso. Carro-chefe, né? Mas é interessante, me lembrou isso, porque quando o senhor fala dessa questão do 8 ser, vamos dizer que o padrão, né? Hoje em dia, mas você consegue chegar a 15, é o que a gente vê na soja, né? O padrão aí da soja vai ficar na casa dos 70, 80, 60, quer dizer, menos do que 60, vamos dizer, entre aspas, inviabiliza, né? E se eu for para acima de 80 também já é um número muito bom. E de acordo com a região, o estado brasileiro também vai ter essa variação, que a gente sabe que isso varia de acordo com o solo. Mas pensando realmente na questão das técnicas e tudo mais, ou seja, o quanto é possível evoluir, o quanto é possível melhorar, né? E aí esse trabalho conjunto, igual você mencionou, de solo, cuidado, variedade, né? É todo um conjunto, né? Nada é possível sozinho, né? Rotação de culturas, né? Por exemplo, no caso do sul do Brasil, diferente da nossa realidade do Maranhão, Goiás, Mato Grosso, no sul do Brasil você tem basicamente um único cultivo ao longo do verão. Então, ou você planta arroz, ou você planta soja, ou você planta uma outra cultura. Então, é uma cultura. E não são, por exemplo, no Centro-Oeste é muito... O Piauí aqui do lado também, acaba que é uma safra só. Sim, uma porque o ciclo de chuvas é um pouco mais curto, a janela de chuva não permitiria fazer duas. Mas se houvesse chuva, se faria duas, ou até mais, né? Isso. No caso do Centro-Oeste é muito comum o pessoal fazer duas. Em anos de chuva normal, você consegue fazer duas, buscando, obviamente, ciclos um pouco mais curtos, né, cultivares com ciclo um pouco mais precoce, que aí você tem janela suficiente para fazer duas safras. Então, aí já é bem diferente da realidade do sul, onde você tem, na verdade, uma safra de verão e safra de inverno nas áreas que se planta arroz. No sul nem se costuma ter cultivo nos meses de inverno. Na verdade, você tem, às vezes, uma pastagem que está ali, porque eles vão fazer uma integração lavoura-pecuária, vai ficar um ano sem plantio de grãos, às vezes, ou vai fazer no verão seguinte, vai fazer uma soja, vai fazer... Estão testando milho também em alguns locais, depende da região e das condições de mercado, né? Mas pelas temperaturas um pouco mais baixas, o verão, o calor, né, um pouco mais curto, não daria para fazer 2 ciclos completos durante o verão. No caso do arroz, qual que é o menor ou o maior ciclo dele? Em dias? Olha, a gente tem cultivares mais precoces, elas estão completando o ciclo com praticamente 3 meses, 100 dias, 90 a 100 dias, os mais precoces, mas nós também temos variedades que chegam a 140, 150 dias. Então, depende da região. Por exemplo, em Santa Catarina, o pessoal costuma plantar variedades de ciclo um pouco mais longo. Se plantar essas cultivares de Santa Catarina, desenvolvidas lá, para a realidade catarinense, plantar elas no extremo sul do Rio Grande do Sul, Pelotas e mais ao sul, Rio Grande, elas vão estender muito o ciclo, fica muito longo. E aí fica até difícil para conseguir completar o ciclo com a segurança e a qualidade, sem pegar frio no final. E esse ano, por exemplo, seria um problema, já foi uma dificuldade para alguns, porque houve o atraso da semeadura por causa do excesso de chuva lá na primavera.
E isso acabou atrasando todo o ciclo da cultura. E inclusive atrapalhou um pouco a colheita em alguns locais, porque começaram essas chuvas e ainda não estava todo colhido. A maior parte estava colhido, mas geralmente nós entramos, o sul entra no mês de abril terminando a colheita. E esse ano ainda tinha alguma coisa no final de abril. E, então, você falou também, Alcido, a questão de variedades para Santa Catarina. Então, para quem nos ouve, esse país gigante com vários climas no mesmo país, cada região tem essa questão da Embrapa desenvolver uma cultivar para aquela região, não é isso? Para o pessoal saber o tanto que a Embrapa é importante para esse Brasil. A gente tem no Brasil, não podemos esquecer, no Brasil nós temos vários programas de melhoramento genético de arroz. A Embrapa tem um programa de melhoramento genético de arroz, aí nós temos programas estaduais também em Santa Catarina, a IPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, também desenvolve variedades de arroz específicas para Santa Catarina. Nós temos no Rio Grande do Sul o IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que também desenvolve variedades de arroz para o Rio Grande do Sul. E nós temos, em anos mais recentes, também empresas privadas fazendo melhoramento genético também para disponibilizar cultivares de arroz. Então, hoje, nessas regiões, os produtores têm um leque de opções considerável de possibilidades de variedades, então de tipo de planta, nível de produtividade, reação em relação a diferentes doenças. Então, a gente tem hoje o produtor tem muitas opções tecnológicas disponíveis. Claro que nenhuma delas é blindada contra eventos como esses que houve recentemente, mas existe uma gama de opções tecnológicas hoje à disposição dos produtores. Então, isso é fruto do trabalho de muita gente. Então, as organizações estaduais como o IRGA e IPAGRE, a Embrapa, você tem um papel no Sul muito forte também de algumas universidades, como a Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, que realizam muitas pesquisas também específicas para a cultura do arroz, especialmente na realidade do Rio Grande do Sul. Então a gente tem aí, eu diria, uma alta densidade institucional do ponto de vista de entidades fazendo pesquisa para essa atividade, para esse tipo de lavoura na região. No Sul isso é muito forte, tem muitos atores fazendo pesquisa lá para o arroz. Se nós olharmos nas demais regiões do Brasil, isso já fica um pouco mais escasso. Você muitas vezes não tem um instituto estadual de pesquisa. Então, a Embrapa tem as suas redes de avaliação de novas cultivares em diferentes estados, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, a gente procura fazer isso em todas as regiões do Brasil. Mas, claro, no Sul tem mais gente, além da Embrapa, dedicando ao arroz. Coisa que nem sempre nós observamos nas demais regiões, porque às vezes nós não temos uma organização estadual realizando pesquisas. As universidades também, às vezes elas priorizam outros cultivos, quando tem pesquisa voltada para a área agronômica, né? E você teria para passar para a gente, assim, porque na questão de milho, soja, até o café, sempre se coloca, né? A produção de grãos de café esse ano no Brasil foi tanto, da soja tanto. Teria, assim, por exemplo, a safra do ano passado, 22, 23, você teria para a gente números, assim, o que o Brasil produziu de arroz? Em 22, 23, nós produzimos no Brasil em torno de 10 milhões de toneladas de arroz em casca. 10 milhões. A gente vem de um histórico de produção 10, 11 milhões, já produzimos mais no passado, uns 10 anos atrás a gente já produziu 12 milhões, mas isso acabou diminuindo um pouco, porque nós também tivemos uma diminuição do nosso consumo de arroz no Brasil, porque a nossa produção no Brasil ela sempre foi muito orientada para o consumo do Brasil. Então nós tivemos anos aí, 2003, 4, 5, e a gente chegou a consumir 13 milhões de toneladas no Brasil. Mas o nosso consumo hoje é 10 milhões e meio de toneladas. Então, 23 e 24, a nossa expectativa de produção era 10 milhões e meio. E o nosso consumo também está nessa faixa. Então está muito próximo o que nós produzimos
está muito próximo do volume que nós também consumimos. Claro que nós consumimos o arroz beneficiado, né? Sim, Descascado, beneficiado. Sim. E os dados de produção são sempre de arroz em casca, da forma como ele é colhido na lavoura, né? Uhum. E essa diferença, tá. Aí depois que o arroz vai para o processamento, quanto de tonelada de arroz já vem? Ele já diminui desses 10 milhões? Porque... Então, normalmente, quando fazemos o beneficiamento, a gente considera, inclusive esse é o dado oficial das estatísticas a nível internacional, que para cada 100 quilos de arroz em casca, só tem arroz beneficiado. Então, 68% de rendimento de arroz em casca para casca variam 60 quilos. O restante, os outros 30 teriam casca. E aquilo que é retirado, que não vai para consumo humano. Mas isso é uma média, né? Uhum. Mas existem diferenças entre produtores e variedades, lavouras bem conduzidas com variedades que têm diferenciais de qualidade de grão, às vezes conseguem obter mais de 70% de grãos inteiros a partir do arroz em casca. Então existe uma variabilidade de genética, existe uma variabilidade de lavouras, perfis dos produtores, então nunca vai ser sempre 68%. Mas a média, a nível internacional, das estatísticas oficiais, inclusive da FAO, se utiliza 68% para converter arroz em casca em arroz beneficiado. Então assim, você falando essa proporção. Que essa proporção de produção com a população brasileira é arroz, menino. O povo consome arroz para danar, apesar de ter diminuído. Por baixo, assim, eu fiz uma conta, deve dar o quê? Uns 28 quilos per capita? O consumo de arroz? O per capita? Nós existe uma variedade, como é que chama? Uma variação entre diferentes regiões, né? Então, se você pegar Maranhão, no Maranhão nós temos um consumo per capita maior. Nós estamos falando aí de praticamente 40 aí por sua. Na média nacional, nós estamos falando aí, nós fazemos uma conta aqui, que é o que nós chamamos de consumo aparente. O consumo aparente é quanto nós produzimos, tiramos o que vai para a semente, beneficiamos, dividimos para o que nós temos, né? Isso que sobra nós dividimos para a população que nós temos, população média 1º de julho, que é a estimativa anual. Então nós estamos falando hoje de 33 quilos por habitante no Brasil de arroz, equivalente a arroz beneficiado. No Maranhão, aposto que está passando de 40 quilos por pessoa, em média, porque as pessoas têm o hábito de consumir mais arroz. Sim. E aí existem estados, inclusive o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor, onde não se come tanto arroz. Se produz muito, mas não se come tanto arroz no dia a dia. É aquela questão... Então isso é cultural, né? Cultural. Porque assim, ó, se você faz... É igual a história da própria soja, né? A gente produz, mas não necessariamente consome. Não, é que assim, ó, aqui você vai ver num prato, né? Eu falo quando eu digo aqui no Nordeste, você vai ver no mesmo prato macarrão e arroz. Sim. Então, no Sul você já não vê essa mistura de macarrão com arroz. Então, assim, quando faz uma macarronada, não se tem arroz. Então, é por isso que também... Geralmente é um ou outro. Exato. Um ou outro, né? Um ou outro. Então, não se tem essa mistura. Por isso que consome pouco, né? Você vai ver essa função do macarrão com arroz. Mas aqui também você vê pela manhã... nas cidades pequenas, inclusive cidades pequenas não, Imperatriz, São Luís também tem barraquinhas para o café da manhã, que o pessoal está comendo arroz com rabada, com chambari, é o café da manhã, entendeu? Então, super tradicional, né? Comum, na verdade, né? Então é por isso que se consome tanto. E fora, na verdade, é nas 3 refeições, né? Você vai encontrar nas 3 refeições. Se você vai, quanto mais para o sul do Brasil a gente vai se reduzindo a uma refeição
e ainda fazendo essa oscilação, né? Sim, Dessa sim. substituição, ou um ou outro. Sabe que essa questão do arroz dá logo fome, né? Eu tô pensando aqui que de noite tem Isabel. Né? A gente fala aqui no programa que, na verdade, tudo que a gente queria era que uma hora, assim, oferecessem pra gente, olha, tá chegando aí uma pizza pra vocês, sabe? Tá chegando alguma coisa pra vocês comerem, né? Porque passar esse tempo todo aqui, né? A nossa sorte ou o azar é quando o convidado é de fora, né? Que aí, talvez, assim, se fosse presencial, era mais fácil. Mas não tem problema. E eu quero lembrar os nossos ouvintes, né? A todo mundo que acompanha aqui o programa Chama na Botina, o programa Agro Mulher Mais, que pode acompanhar o nosso programa não só pela Rádio Boa Notícia 91.1, mas também pelo SoundCloud, pelo Spotify, né? Se você quiser apenas ouvir, baixa o episódio, vai acompanhando, né? Vai se deslocando e vai escutando, vai fazer uma caminhada. E também você pode assistir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Todas as redes aí, as principais redes sociais disponíveis aí com Chama na Botina. E hoje a gente está com esse convidado super especial, que é lá da Embrapa Arroz, que é o Dr. Alcido, e falando um pouquinho mais para a gente entender um pouco mais esse cenário, o mercado, a produção, onde é que está produzindo, né? E entender um pouquinho mais como é que funciona isso, né, Lara? Isso aí. E aí falando, claro, de um prato bem tradicional, né? Porque galinhada, risoto, Maria Isabel, que mais? Baião de dois. O baião de dois, então, para mim, tinha que ganhar prêmio, porque é um prato que mistura carne de sol, queijo coalho, arroz, feijão. Pelo amor de Deus, gente. Isso daí tinha que ganhar. Quem inventou tinha que ganhar prêmio. Doutora Alcido, me diga uma coisa. Quando a gente fala de arroz, a gente poderia falar assim, tipo, no Brasil, porque quando a gente olha arroz, tem arroz agulha, arroz branco, arroz negro, arroz vermelho, arroz de inúmeros tipos. Mas, tipo, no Brasil, quais desses tipos é o que realmente a gente consegue produzir dentro do Brasil? E se isso tem a ver com a questão de clima, a região, como que funciona, como que é? Bom, a gente diferenciar duas coisas. Existem diferenças de plantas, por exemplo, o arroz branco, o arroz vermelho, o arroz negro, o arroz preto, são plantas diferentes. São plantas genéticas. Existe uma diferença genética que está relacionado com a cor dos grãos. Mas cada um deles eu posso ter várias formas de beneficiamento. Então, diferenças que são originárias dos grãos que estão produzidos, mas existem diferenças também no seu processamento. Então, se eu vou no supermercado comprar, eu tenho lá arroz pardo, arroz. Os três podem mesmo, arroz branco é produzido mais do nível é o tipo de grão mais produzido, mas eu posso ter diferenças na parte industrial e em função dessas diferenças no processamento que eu vou ter um arroz branco polido, lisinho, eu vou ter arbolizado, né, mais moreninho. Sim. Ou um arroz integral, que é aqueles grãos mais enmagadinhos. Mas eles podem ser originais do tipo de mudou o jeito de beneficiar esse arroz. Okay. Então o arroz integral é o mesmo arroz branco, só. Então, a diferença o arroz, ele apenas removeu a casca do arroz. Sim, a casca. Né? Removeu a casca, aquilo que. O grão vem da lavoura, ele vem com a casca, tirou a casca e sobrou o grão integral. Esse grão, ele é, do ponto de vista nutricional, ele é o melhor, é o mais nutritivo. Não é nutricionalmente, ele é o mais. Porque ele é mais rico em nutrientes. Só que ele não é, para o paladar do brasileiro, mais bonito, que é o chamado do arroz branquinho. Porque a gente se acostumou ou fomos convencidos a nos acostumar que o arroz bonitinho, saboroso, não sei o quê, nós fomos, digamos, queridos a achar isso. Mas do ponto de vista nutricional, o arroz
branco, polido branco, ele é o menos É o nutritivo. menos nutritivo. O que acontece? É a mesma coisa do açúcar, né? Arroz, a gente tem sem dadas devidas proporções também. No caso do arroz, a maior concentração de nutrientes está na camada externa do grão, logo abaixo da casca. O que é o arroz integral? Só removeu a casca, então está tudo ali. O arroz branco, ele passou por um polimento, lixou-se o grão para deixar ele lisinho, e com isso nós removemos a boa parte dessa camada externa do grão, que é a mais nutritiva. Então o que sobra é o miolo do grão, que não é tão nutritivo assim. É gostoso? É, mas ele não é tão rico em minerais quanto o grão. Então, eu puder escolher, do ponto de vista nutricional, o arroz integral vai ser a melhor opção. Ah, mas e o parbolizado? O parbolizado é uma opção intermediária do ponto de vista nutricional. Porque o que acontece? Antes de cascar o arroz, os grãos passam por um processo de autoclavagem. Então, é quase que um pré-cozido dentro da própria. Algum pela pressão são dados para dentro do grão. Então, depois que passar por esse processo da parabolização, eu descasco o arroz, posso até fazer polimento dele, mas os grãos vão continuar mais moreninhos, né? Eles vão mais, porque eles passaram pelo processo e parte dos nutrientes da parte externa migraram para dentro. Então, mesmo polindo o grão, ele vai ser mais nutritivo do que o grão branquinho polido. Apesar que o grão polido branco é o mais consumido. Até porque tem aquela máxima assim que o arroz integral ele não é tão macio o grão, ele já fica mais al dente e aí ele já não é para o paladar de todo mundo, né? Porque são até algumas pessoas que migram. Também tem uma questão. Sim, o integral ele também não dura tanto tempo numa prateleira. Exatamente. Depois que ele é descascado, ele precisa ser consumido mais quente. Ele não dá para conservar durante um ano. Sim. Já um grão branco, ele dura muito mais tempo. Sim, sim. Não, porque eu já fui consumidora do integral, né? Foi quase um motim na minha casa, porque é tudo costume, né? Na verdade, tudo é costume. Mas aí acabei voltando pro branco. Não teve jeito, não. A maioria venceu, o motim foi feio. Então... Ai, meu Deus. E é engraçado que a gente vai se adaptando, né? Essas questões. Você compra aquele arroz 7 grãos, por exemplo. Quer dizer, vem o arroz e vem outros grãos no meio. E a primeira vez aquilo é estranho, o gosto é estranho. De novo, né? Entra no costume. Faz parte da rotina, eu já gosto. Porque eu gosto dos outros grãos. Tem uns que eu nem gosto tanto, mas estão ali no meio, vamos junto, né? Então, acho que entra nessa linha. Então, aí o senhor estava falando a questão, então, do vermelho, do branco, do parbolizado, do negro. E aqui no Brasil, a gente consegue ter quais? Todos. Não, nós temos produção do branco, que é o mais produzido no Brasil todo, mas nós também temos produção do vermelho e temos produção do arroz negro também. Também. Em menores quantidades. Inclusive tem variedades já lançadas, variedades melhoradas, lançadas para esses tipos de grãos. Mas assim, mesmo no arroz branco, os grãos de cor clara, nós temos o formato do grão também. Hoje predomina os grãos longos. Nós também tivemos ao longo do tempo aí outros grãos mais curtos, arroz cateto. Vamos fazer risoto. Vamos plantar uma variedade de arroz arbóreo, né? Que são formatos de grãos diferentes. Ou com a indústria crescente da culinária japonesa, né? Queremos comer sushi, beleza? Para fazer sushi nós precisamos ter os diferentes. Que os cozidos, nós queremos ele soltinho. Quando é um sushi, nós queremos o arroz grudadinho. Né? Então, nós precisamos permitam fazer esse tipo de alimento. Porque são diferentes, mas são grãos de cor clara também. Né? No caso, o arroz para a culinária japonesa, o arroz para o arbóreo, para fazer risoto, os catê, eles são plantas em pequenas quantidades, mas tem a cor clara. Arroz vermelho e arroz negro, em geral, tem grãos longos também. Sim. E atendem uma demanda que é local, né? Ele não é para exportação nesse caso.
Esses grãos basicamente locais, são nichos estilos, inclusive um indústria de cima. Tanto é que você vai comprar no supermercado, você vai achar uma ou duas marcas que dão aquele produto. Você não vai ter todas as marcas colocando aquele tipo de grão. Sim. Porque são mercados menores, são menos pessoas que compram, são mais caros e é um mercado em nicho. Então são nichos de alto valor agregado, mas por poucas pessoas. uma gastronomia mais elaborada, né? Normalmente, como a gente já faz, é o branco mesmo. Para pratos específicos, sim. Se come todos os dias também. Até porque não é como você falou, não é. Tivemos um problema de internet aqui. Foi. Nossa rede acabou de dar uma queda aqui. Espero que a internet não caia. Não, mas tá tranquilo por enquanto. Vamos ver. Tá tranquilo por enquanto. E quando você fala assim dessa questão de grãos de produção, eu queria fazer uma pergunta. Aqui no Brasil já tem alguma variedade trans? Será que ele ouviu? Ele não ouviu. Variedade, desculpa, transgênica? Isso. Cortou o áudio, desculpa. Cortou, né? Não, nós em arroz nós não temos nenhuma variedade transgênica no arroz, não. Ok. Não, a gente pergunta porque a gente sabe, né? Antes foi falado em cruzamento e aí a gente queria saber. Porque... Nós temos resistência a herbicida sendo usado na arroz de arroz, mas ela não é transgenia. É simplesmente cruzamento entre plantas, onde se identificou plantas que tinham essa habilidade de lidar com determinado tipo de herbicida. Sim. Isso porque foi adicionado a outros, mas não é transgenia. Ok. É uma pergunta que a gente faz porque, né, apesar de estar todo santo dia na nossa mesa, existem coisas que a gente não sabe sobre o arroz, né? Então, essa pergunta foi justamente por isso. Sim. Por uma questão de saber como é que a nossa ciência está lidando com isso. E quando você fala na questão nutricional do arroz, né, que o arroz mais polido é um arroz menos nutricional, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, nós sabemos que o nosso prato típico, né, assim, o prato 100% brasileiro, que é o arroz, feijão, e um bife, uma carne, ele é um dos pratos mais bem balanceados do mundo. E aí a gente fica nessa, o que está balanceando? O feijão também, que é rico em ferro, a carne, ou por mais que de repente esse arroz polido não tenha tantas propriedades como o integral, mas ele ainda é uma fonte de vitaminas para a gente. Com certeza, na verdade, essa combinação, você falou muito bem, Lara, essa combinação, ela é algo, muitos gostariam de ter essas possibilidades como nós temos no Brasil. Sim. Então, essa combinação de uma leguminosa, né, com um carboidrato, né, o arroz e o feijão, nessa combinação, eles se complementam muito bem entre os dois, né? Se for adicionar mais alguma proteína, mais uma salada, então já vira festa. Então é nutricionalmente muito interessante. Agora, qual é a grande questão? A gente tem observado com preocupações a questão das pessoas acabarem reduzindo o hábito de consumir esse tipo de alimentos, que são alimentos de verdade, são muito saudáveis e nutritivos, trocando por alimentos prontos, ultraprocessados, que as pessoas nem sabem ao certo o que tem lá dentro, né? Então isso é uma dificuldade prática, profissionais da saúde manifestando preocupação o tempo todo, dizendo, olha, precisamos pensar nos ultraprocessados, ter os conservantes, ter não sei o quê, porque isso aí pode prejudicar a saúde das pessoas no longo prazo. Então a gente gostaria muito que as pessoas continuassem com o hábito saudável de se alimentar bem, consumindo comida menos processada, comida saudável. Isso sim, comida de verdade. Mas pode falar, professor.
o dia a dia das pessoas que muitas vezes tem induzido a isso. Então a gente tem conversado muito com indústrias também, tanto de arroz como de feijão, algumas trabalham com os 2 grãos, a importância da gente pensar em maneiras de fazer com que esses grãos possam chegar para os consumidores e a questão do tempo de preparar, né, isso não seja uma barreira, que isso deixe de ser um obstáculo. Vamos pensar em formas de fazer isso chegar para os consumidores de forma mais conveniente, de forma que eles não tenham, que a falta de tempo não seja um empecilho. Empecilho para se comer bem. O produto está... Um exemplo, o feijão que já é mais velho, ele vai demorar mais para cozinhar. Então isso é o inibidor, né? É claramente um inibidor para as pessoas não vão querer comprar um feijão que já é mais velho porque ele vai demorar mais para cozinhar. Mas se deixar esse feijão de molho antes de cozinhar, tá tranquilo. Só deixar de molho. É um hábito que as pessoas também ainda não têm. Então, se a pessoa deixar de molho, não deixa de ser um problema. Ele cozinha. Mas se eu quiser tirar do pacote e colocar na panela, aí eu vou ter essa dificuldade. E tem outros motivos também, né, que entram dentro da questão da nutrição. Doutora Alcido, entrando para uma questão que é esse cenário que a gente vive hoje com a questão do Rio Grande do Sul, sendo ele o maior produtor e tendo todo esse cenário que envolve aí as questões climáticas, né? A gente sabe que, claro, que não foram todas as cidades do Rio Grande do Sul que foram atingidas, quer dizer, não foram todas as lavouras prejudicadas e, de certo modo, a gente acaba ficando no meio de uma série de informações e conteúdos que a gente fica até na dúvida daquilo que é o real, né? Então, assim, claro que dentro das suas informações, dentro do que são as informações oficiais, né, dentro do que a Embrapa também tem de levantamento, qual que é o cenário para 2024, né, considerando todas essas ocorrências, né, envolvendo aí o Rio Grande do Sul, considerando ele como maior produtor dentro do Brasil? A gente tem efetivamente um risco? Há realmente de quanto se fala em termos de redução da produção brasileira? Bom, a informação que a gente tem dos levantamentos tem sido feitos no Rio Grande do Sul, praticamente colher 90% daquilo que era plantado no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos nessa safra 23-24 um aumento de área plantada no Rio Grande do Sul em relação à safra 22-23. Então, a projeção era para termos uma safra maior do que a de 22-23 e 23-24. Com essa situação, 10% não foi colhido e provavelmente nem será mais colhida, então esse aumento de produção ele não se concretizou. Mas também não houve já foi produzido no anterior. Então, eu diria que não há, já no sentido de acho que existe um receio, nós acabamos de sair da pandemia, as pessoas são muito preocupadas, tipo assim, a comunidade nova, vamos ver, bem alguns alimentos, e as pessoas como a compra, querer estar em casa. Não há a menor necessidade disso. Quando muitas pessoas resolvem ir ao mercado e vai ficar mais caro depois, não sei o quê, então eu estou ajudando a elevar os preços do produto, que a princípio não vai faltar. O que teve no Rio Grande do Sul, em algumas regiões, foram dificuldades para escoar a produção, que estava colhido, estava armazenado, e pelo fato da gente ter tido comprometimento da infraestrutura física em algumas regiões, então rodovias interrompidas, isso criou uma dificuldade, às vezes, para escoar essa produção. Mas não é que não existe o grão. Então, isso fez essa dificuldade logística, que também é momentânea, criou essa preocupação para alguns, mas vai faltar. E nós temos a questão que as redes sociais, elas potencializam coisas. Algumas em verdade, né? Vão na direção, talvez, que a sociedade precisa, outras, às vezes, vão em direção oposta. Tem um efeito multiplicador muito rápido. Solta uma informação, ela foi criativa,
produtiva ou não sei de onde. Mas ela solta e isso vai acabar, às vezes acaba sendo replicado. E cria uma situação de alta preocupação. Aí as pessoas saem correndo, vão no supermercado, vou comprar mais, porque se faltar depois vai ficar difícil. Nós temos produção no Brasil. A gente teve dificuldade logística, mas que já está sendo contornado. Né? Aos poucos essa infraestrutura ela vai sendo recuperada para que possa ser dentro de uma qualidade. Nós temos uma preocupação que tem a ver com o poder aquisitivo das pessoas. Né? As pessoas precisam ter a renda, a condição de comprar os alimentos que elas requerem, que elas precisam. Né? Tem que ter o poder aquisitivo suficiente para poder estar comprando tudo que precisa. Então essa é uma questão que possivelmente via políticas públicas poderia se apoiar também. O Brasil já fez isso também na pandemia, transferência de renda diretamente para as pessoas mais vulneráveis, para elas conseguirem comprar aqueles alimentos, aqueles itens que elas precisam básico, mais. Né, da cesta básica. Isso. Sim. Mas sabe que assim, o que eu vejo, né, assim, uma preocupação, não sou cientista, não sou especialista em economia, mas o que eu vejo no geral é muita gente achando que esse arroz que vai vir bem mais em conta. E aí eu vejo uma preocupação porque os produtores de arroz, principalmente os do Sul, vão precisar de um suporte financeiro pós o que aconteceu. E o que me preocupa também é o seguinte: para o nosso paladar, esse arroz vai vir e o consumo dele vai ser bom? Tipo assim, as pessoas vão querer esse arroz, a princípio vão comprar um arroz de repente mais barato, mas depois na panela e no meu prato, eu vou achar que esse arroz valeu a pena e isso vai ficar estocado, sabe? Essas preocupações eu tenho. Então eu, Lara, hoje vejo nesse sentido e não deixaria de comprar um arroz produzido no meu país justamente por causa disso. Se é para fomentar, eu vou fomentar os produtores brasileiros. Mas isso é o que eu penso dessa história toda. Enfim, a gente sabe que tem muita coisa além disso, né, na questão, como você falou, da situação econômica de cada pessoa. Sim, com certeza a condição econômica das pessoas ela é muito importante no processo, mas eu queria destacar a condição econômica também dos produtores de arroz envolvidos na produção. A gente não pode esquecer que produzir arroz no sul do Brasil, a gente tem acompanhado isso de perto, de cada 10 anos, de cada 10 safras de arroz, normalmente em 3 os produtores têm prejuízo. O produtor de arroz tem prejuízo em 3 de cada 10 safras. Isso tem sido assim ao longo do tempo. Então, tem anos bons, tem anos que são bem ruins. E os produtores de arroz, aqueles que são produtores de arroz, mesmo em anos ruins, eles não param de produzir arroz. Esse ano está sendo um ano que não é simplesmente colheu, agora o arroz está disponível. Algumas regiões de produção que ficam muito próximos de alguns daqueles rios que depois que desceram a serra e chegaram na parte plana onde começava a ter arroz, esses rios ainda tinham muita correnteza, águas que subiram com correnteza, então teve muita erosão. Algumas áreas de produção elas se tornaram, digamos assim, sem condições de produzir. Algumas dessas áreas mais próximas dos leitos desses rios maiores, tipo o Rio Jacuí, Rio Taquari, e tem mais alguns aí que passam pela região arrozeira, na parte plana, né, na parte baixa, antes de chegar em Porto Alegre. Ali nós tivemos algumas áreas que elas foram comprometidas e requer agora um desafio de torná-las novamente em condições de produzir arroz. Agora, significa que nós não vamos ter área suficiente para plantar arroz no Rio Grande do Sul? Não. O Rio Grande do Sul não planta toda a área possível de ser plantada com arroz, ele não planta ela toda com arroz. Existem áreas que não estavam sendo usadas para plantar arroz e que podem produzir arroz. Então existe espaço para migrar algumas dessas áreas de produção
para outras que não estavam sendo usadas, não vai faltar área para se plantar arroz. Agora, pode faltar produtor em condições socioeconômicas para fazê-lo. Então, essa é uma questão que a gente fala muito pouco sobre ela, mas os produtores que foram afetados, eles têm uma condição de dificuldade de sobrevivência na atividade. Vai ter produtores que vão falar assim, olha, eu vou jogar a toalha porque assim, as perdas foram muito grandes para mim, você comprometeu a minha infraestrutura, eu perdi maquinário, eu perdi um monte de coisa. Se eu não conseguir sair dessa dívida, o que eu vou fazer? Exatamente. Então, isso é uma realidade que nos preocupa à medida que esses produtores eles vão precisar de apoios para que eles consigam retomar, para que eles consigam dar a volta por cima. E isso não é algo trivial. A parte do abalo emocional, a gente tem uma questão financeira muito séria envolvida. E uma questão que acaba virando uma bola de neve, porque é a economia do Estado, né? Esse produtor, ele com certeza ele tem compromissos para pagar com bancos, com financeiros. Já vem com dívidas de safras anteriores. Olha, a gente tem que lembrar. Difícil. Nós temos que lembrar, olha, o Rio Grande do Sul, a região arrozeira foi um pouco diferente, a parte metade sul do Rio Grande do Sul, a parte mais plana, baixa. A metade norte, nós tivemos 23 e 24 foi um ano de El Niño. El Niño no sul significa chuva acima da média. Ela não foi bem distribuída, mas a chuva acima da média. Os últimos 3 anteriores eram ano de Laninha. Sim. Choveu muito pouco. Exatamente. Então eles vêm de 3 anos de seca. E agora é uma chuva. E seca de uma forma que teve áreas de soja que eles não conseguiam nem plantar, de tão seco que estava. E aí agora veio um ano com essas chuvas dessa forma. Então, economicamente, os produtores, principalmente os gaúchos, eles vêm numa condição econômica assim, muito complicada. Exatamente. Sim. Olha, porque eles vêm de uma história recente de quebra de safra. Então, e os custos não baixaram. Exato. A produtividade baixou. Já vem com dívidas acumuladas, por isso que eu falei, vamos, né, prestigiar. Nós estivemos no Sul em setembro do ano passado e fomos com um grupo, a gente foi para uma pescaria e passamos ali depois de Porto Alegre, depois para sair em Uruguaiana. Em setembro já tinha acontecido uma outra enchente. Sim. Não nessas proporções, mas nós chegamos a ver maquinários, lavouras de arroz, maquinários totalmente cobertas de água. Então, cara, o plantio atrasou por causa dessas chuvas. Exato. Setembro para maio são 8 meses. Quer dizer, foi um baque em cima do outro. Então, isso preocupa muito, né? Fala-se que de repente, em 10 anos, o Sul não vai recuperar a potência que ele era nessa questão, porque as perdas foram extremamente grandes. Nós não temos noção, a gente aqui não tem noção do que está realmente acontecendo, de ver, né, em loco. A gente viu tratores boiando, colheitadeiras boiando, o pessoal perdendo os animais, perdendo terra cultivada, né, que virou só um pedregulho danado. Então, nesse sentido, eu ainda faria a campanha e faço a campanha de comprar os produtos, né, vinho, erva, arroz, o que você possa comprar dos nossos irmãos e deixar esse arroz que de repente vai vir aí para aquela pessoal que realmente está numa condição econômica que não conseguiria ajudar nesse sentido. Eu penso assim, porque para mim, como se fosse eu, né? A gente está, né, Diana? Quem produz se coloca no lugar e fica nessa preocupação, porque imagina, da noite para o dia, teu maquinário todo embaixo d'água, o teu galpão, a tua sede, de beneficiar aquelas indústrias de beneficiamento. Então, não tem nem como mensurar isso. E se eu fosse produtor de arroz, eu ficaria também, assim, mais... Doutor Alcido. O pessoal que está nos ouvindo aí deu uma travadinha aqui, mas é coisa de internet, né? A gente está... Doutora, voltou. Cortou. Deu uma cortadinha. Não, é internet, né, aqui, gente? Aqui também não é
A gente gostaria que fosse melhor, a gente gostaria que fosse 100%, mas não é. Mas o bom é Nós isso. vivemos no Brasil com o padrão real. de conectividade brasileira. Vida real, É né? isso. É isso aí. Sim. Continuamos, de onde paramos, não tem problema nenhum. Então, eu estava tentando comentar que se eu fosse produtor, eu ficaria, assim, o que me preocuparia ainda mais se eu tenho agora a sinalização, aí eu preciso produzir a um preço mais baixo. Sim. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Absurdo. Porque o meu custo de produção está alto. Vai aumentar? Como é que eu vou conseguir reduzir o custo de produção? Então, isso preocupa a gente no sentido de que podemos ter alguns produtores que vão reduzir a área de plantio de arroz na safra seguinte. Sim. Alguns porque a área ficou comprometida, outros porque a sinalização de preço muito baixo também não estimula a gente a ter mais produtores querendo produzir ou até expandir a produção. Então, uma equação muito complexa, mas o incentivo econômico que a gente dá para as pessoas, ele vai influenciar muito as decisões dessas pessoas lá na frente. Sim. Então, se hoje o produtor está recebendo, o preço vai ser mais baixo, vão ter que conseguir produzir a um preço mais baixo. Essa equação pode não fechar para muitos produtores. Sim. E com isso, talvez eles venham a tomar uma decisão de talvez limitar a área, ou reduzir a área. Alguns talvez até deixem de plantar se já tiverem muito comprometimento orçamentário, do ponto de vista de endividamento, estrutura complicada. Temos que aguardar. Temos acho que uma possibilidade em termos nacionais, isso pode ser contornado com produção em outras regiões do Brasil, porque a gente tem várias regiões do Brasil que se produz arroz, existe a possibilidade de ampliar a produção em outras regiões, mas pensando na realidade daqueles produtores que tradicionalmente produzem arroz no Rio Grande do Sul, realmente o cenário é desafiador para eles. Não é uma coisa que... E a gente conseguir fazer para apoiá-los, obviamente, vai ser importante. E entra, na verdade, exatamente nessa questão que não é um aspecto, não é um produtor atingido, né? Então, a gente entra realmente num cenário que é completamente anormal e o sonho de consumo acaba sendo que os diferentes pudessem ser tratados como diferentes nessa situação, né? E não como iguais. Sim. Porque não dá para tratar essa pessoa, esse produtor que teve toda a perca da sua produção, ou que perdeu todo o seu maquinário, ou que ele já até tinha colhido, mas essa safra estava guardada no silo e ele perdeu o silo com produto, com tudo. Então a gente tem diversos cenários dentro de um cenário maior que realmente afetou e que, de modo geral, e aí não entra só o arroz, né? Entra realmente todas as pessoas, na verdade, né? E a gente está falando aqui só dos agricultores, a gente está falando de agricultores, pecuaristas, produtores de uva, de maçã, de tantas outras coisas, e também aqueles que são os moradores dessas regiões que estão sendo afetados e que, de alguma forma, aí vão estar sem casa, sem emprego, né? Porque a empresa que ele trabalhava também já não existe mais, então é realmente uma coisa bem diferente. E nesse cenário, uma coisa que eu acho que é importante é realmente que a gente tivesse, né, conseguisse ter uma política pública que desse o amparo devido, né, que fizesse esse cuidado, esse olhar diferente para esse cenário. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim, né? E aí entram outras coisas que vão demandar muito mais tempo, porque entra nas questões de comprovação, né? Porque se a gente olha para a questão, por exemplo, de seguro no Brasil, né? Muitos produtores têm sim seu seguro, mas entre acionar, comprovar, isso também leva tempo, e reconstruir leva ainda mais tempo. Então, realmente é um muitos cenário não muito têm diferente. seguro. Muitos não têm seguro. Nós não podemos esquecer, porque culturalmente no Brasil nós não temos o hábito de fazer seguro para tudo que nós fazemos. Então a gente faz seguro para carro porque a gente é obrigado a fazer, porque a gente faz isso aqui porque é obrigado. Mas assim, na prática, ou a gente toma crédito oficial, aí o produtor ele vai fazer o seguro da sua lavoura. Mas quem faz com capital próprio, quem faz a lavoura com recursos próprios, normalmente não faz o seguro da sua área, da sua lavoura. Verdade. Então isso se torna mais desafiador. E nesse cenário de situações adversas do ponto de vista climático, é uma realidade, e isso pode ser amplificado daqui para frente. Sim. Então, o seguro passa a ser mais importante do que o crédito oficial, né? Por exemplo, o governo vai apoiar. Sim, crédito sempre foi, você apoiou com crédito, mas
talvez, ao invés de apoiar tanto com crédito, talvez temos que apoiar muito mais a cultura do seguro, para que o pessoal faça seguro, e o crédito os produtores podem buscar no mercado privado também, porque para muitas situações o mercado privado também já está aí para isso, né? Então, e o seguro passar a ser algo que precisa de um olhar mais diferenciado, né? Precisamos cuidar melhor para que as pessoas, mesmo numa adversidade climática, consigam ter a renda suficiente para poder honrar seus compromissos perante o agente de crédito que, né, concedeu o empréstimo, e consigam ter a renda para sua família, porque isso também é segurança para essas famílias que estão envolvidas na produção. Sim. Doutora Alcido, quando a gente olha para o cenário mundial de produção de arroz, a gente tem o Brasil, no caso, ou através da Embrapa, a gente tem essa integração com os outros países produtores, no sentido de que os tipos, né, as variedades que nós temos no Brasil e no mundo, elas diferem muito, ou nesse momento, quando eu falo, por exemplo, da questão da importação, ou se eu falasse de um aumento, inclusive, de produtividade, de um aumento de exportação brasileira para o arroz, existe algum estudo ou essa integração nesse sentido? Bem, arroz do mundo afora, nós temos vários tipos de grãos sendo produzidos, né? Até porque a culinária é diferente, né, entre os países. Enquanto na Ásia, só para ilustrar talvez uma situação bem diferente para ilustrar, na Ásia normalmente se consome arroz grudadinho, nós queremos o arroz soltinho. Para ele ser soltinho, ele precisa ter algumas características da composição dos grãos, a composição do amido, quais são os elementos que compõem o amido, a relação entre eles. Então, isso vai ser importante para termos os grãos da forma como nós temos o hábito de consumir. Já os países asiáticos, em geral, eles têm formas de consumir diferentes da gente. Eles não estão preocupados com arroz soltinho, que não sei, é diferente. Então, tem países que produzem o arroz aromático, que quando você coloca ele para cozinhar, ele solta um aroma jasmim, um aroma bem característico daquele tipo de arroz. Nós não temos o hábito de consumir no Brasil. Mas vários países asiáticos, isso é o tipo de arroz que eles mais consomem. Então, existem muitas diferenças. Os grãos, em alguns casos, eles não são tão longos como nós estamos acostumados com o nosso arroz longo fino, ou agulhinha, né? Vulgo agulhinha. Na Ásia não é tão comum esses grãos tão longos como nós costumamos consumir. Isso é algo mais das Américas, né? Então, aqui da América do Sul, Estados Unidos, América Central, que a gente tem esse costume dos grãos longo finos. Mas na Ásia, em geral, não são tão longos. São grãos um pouco mais curtos, mais grossos, e eles não costumam cozinhar tão soltinhos como a gente está acostumado. Então, não significa que lá não existam também grãos que se assemelham ao que nós produzimos aqui. Agora, não sei se dá para a gente antever que, caso venha a ser feita a importação, que os grãos que vão chegar aqui vão ser iguais aos nossos. Iguais, eu acho que eles não serão. Sim. Até porque são variedades diferentes, são lavouras diferentes, que usaram insumos diferentes, feitas por agricultores diferentes. Então, digamos assim, o mais provável é que os grãos não sejam iguais aos nossos, eles vão ser um pouco diferentes. Então, não dá para a gente saber exatamente antes como serão, porque vai depender de qual região que eles vão ser originados, e então ainda não se sabe ao certo em relação a isso. Tem muita especulação, Tailândia, China, Venezuela, né? Mas não tem uma coisa. Os grandes exportadores são Tailândia e Vietnã, né? Os grandes exportadores asiáticos. A Índia também exportava muito arroz, que a Índia tem arroz longo fino também. Mas a Índia, ela colocou restrições para exportação. Então é pouco provável que nós vamos importar arroz da Índia. É por causa da população, é provável, né, que seja. Eles restringiram a exportação, o governo da Índia decidiu restringir a exportação. Com isso, a Índia deixa de ser um potencial fornecedor, provavelmente seria a Tailândia, eventualmente Vietnã, mas a Tailândia é mais provável. E a Tailândia produz muito arroz para o mercado externo, mas principalmente o arroz aromático. Sim. E hoje, assim, que posição está o Brasil na produção de arroz no mundo?
Sabendo que o consumo praticamente é nosso só, né, Brasil? Sim. A nossa não é uma peculiaridade só do Brasil, né? O arroz, em geral, ele é produzido nos países onde ele também é consumido. Sim. Menos de 10% do arroz que é produzido no mundo chega no mercado internacional ou é exportado por alguém. Ok. Então, menos de 10%. A maioria é produzido e consumido no próprio país. Os grandes produtores e consumidores estão na Ásia. O Brasil é o 9º produtor mundial, produtor e consumidor mundial. Poxa. Então nós somos o maior produtor fora da Ásia, E o maior consumidor mas somos também. o 9º. Então tem 8 países que produzem mais do que nós e todos esses 8 estão na Ásia. E a população Um país asiático. mundial é equivalente também. Sim, também, claro. Eles têm países Mas extremamente olha, populares. se o Então, só Brasil- Índia, China. Se nós já consumimos quase 37 quilos per capita, imagina quanto é que esse povo consome de arroz, gente. Tem países que consomem 150, 170 quilos Por pessoa. por habitante ano. Porque o arroz é base no De toda a café da culinária. manhã, no almoço, no jantar. Se brincar, se tiver um lanchinho, ele vai estar usando o arroz também. Eles fazem macarrão de arroz, né? Bolacha de arroz. De passagem é uma delícia. Né? Que nem É você tava- costume, gente. Não, esse é que nem tava falando, né? O arroz deles é o que o goiano chama de unidos venceremos, para comer com hashi, né? Não tem como comer de garfo e faca como a gente consome o nosso arroz aqui. Sim. E cosmética também. São as diferenças, né, que nós diferenças temos. culturais. Graças a Deus, né? Diversidade, raízes históricas, né? Agora, esse arroz aromático, você ia gostar desse trem. Eu já ia achar que jogaram um óleo essencial lá no meio do meu arroz. O trem se fosse um olhinho de Quem sabe? piqui... Eu acho que eu ia gostar. Quem sabe eu você adoro experimenta comidas e gosta. diferentes. Eu também. Ah, eu sei com não. certeza iria gostar. Meu paladar é muito seletivo. Não, eu gosto de comer o diferente. Adoro. Essas não. coisas diferentes assim me enche logo os olhos. Não gosto nem de piqui, quer comer arroz aromático. Eu como piqui. Come nada, eu você só fica não roo implicando com caroço. piqui Eu aí. só não roo caroço. Vem eu com tô, ela. apesar de gaúcha morando há 38 anos no Maranhão, eu roeu essa parte do roeu caroço. É que você nunca comeu um piqui do Goiás, que é mais carnoso. Você nunca fez pra mim, Você ó. prefere ele agora. processado, né? Só a polpa, o molho já processado, já mais fácil, né, de consumir. Um arroz de galinha, por exemplo, eu como tranquilamente, entendeu? O problema é que se eu comer, eu vou querer comer logo uns 3. E aí, 3? Se eu não for pra comer de 2, eu nem me chama. olha aí. É sobre isso, entendeu? As diferenças. Aí, assim, e se eu comer mais do que 3, a azia vai ser certeza. Não, aí eu já te perdoo. Porque se é pra comer alguma coisa pra ter azia, é melhor não comer. Então, assim, realmente o meu intestino não Teu trato digestivo não tá preparado. Não rolou pro piqui. Mas, mas pelo menos a gente experimenta. Pelo menos para dizer assim, olha, eu experimentei, eu fui lá, né, e testei. Não morri na ignorância, também, né? Experimentar é importante. A gente pode até não gostar, mas experimentar é importante. Porque depois a gente vai falar com conhecimento de causa. Experimentei e não gostei, beleza. Exatamente. Ou experimentei e gostei, ótimo. Mas que é maravilhoso. Com certeza. Alcides, se falando de cenário de arroz, falando da sua experiência, quais os recados que você, não vou falar só um, porque talvez não deixa só um, né? Mas assim, quais seriam os seus recados pro público, né? Para as pessoas que estão acompanhando aí o nosso programa, seja diante da sua experiência, diante do cenário, fique à vontade. Bem, primeira coisa, comam arroz que é bom para a saúde. Exato. Mas não comam só arroz, comam arroz junto com outras coisas que se complementam, são importantes, feijãozinho, uma carne, uma salada, e não fiquem só sentados como nós estamos agora, né? Sim. A questão do sedentarismo, a gente precisa se movimentar. Exato. Então, não precisa tirar o arroz da dieta, não, precisa se movimentar, se alimentar bem e movimentar. Então, eu acho que o arroz, nós temos um alimento que é tão característico da nossa cultura e culinária diversa que nós temos no Brasil. O arroz está presente nas suas diversas formas. É uma riqueza cultural, culinária que nós temos.
Acho que temos que zelar por ela, valorizá-la, inclusive apresentá-la para as pessoas que nos visitam. Quem sabe eles gostam e passam também a apreciar. Eu acho que nós temos a possibilidade de diversificar formas de produzir arroz em diferentes locais, diferentes formas, para diferentes gostos, né? Diferentes tipos, né, de comida que nós fazemos nas diferentes regiões. Acho que nós temos um desafio momentâneo que é em relação aos nossos irmãos, especialmente do Rio Grande do Sul, já que hoje respondem aí por 70% da produção brasileira. Temos um desafio de apoiá-los de diferentes formas como a gente consegue, e uma delas é, obviamente, consumindo os produtos. Existe um desafio de reconstrução, não é um desafio pequeno, requer uma atenção, acho que da sociedade como um todo, e políticas públicas. Existe muita coisa sendo feita, vamos dizer, as pessoas se ajudando, mas é necessário ter esse apoio para que a gente mais rapidamente consiga trazer uma condição de, vamos chamar assim, próximo daquilo que seria a normalidade para seguir adiante em termos de atividade econômica e a vida das pessoas. Sou muito otimista em relação ao Brasil como um todo nesse cenário global. Acho que o Brasil consegue fazer arroz, assim como outras culturas, de maneira muito bem adaptada às diferentes regiões. Conseguimos produzir de várias formas, a depender da condição local, a depender do perfil dos produtores e a depender do mercado para o qual a gente vai estar produzindo esses produtos. É nosso mercado local, regional, são as nossas cidades. Nós estamos pensando em também colocar o nosso produto em outros países. A gente pode também pensar em exportar, já exportamos um pouco. Então, acho que o futuro é muito positivo em relação, eu vejo ele muito positivo. Depende muito do que nós fazemos, né? Se nós encaramos, temos desafios, nós abraçamos e vamos, de forma conjunta, querer resolver os desafios, vamos avançar mais rápido. Se a gente ficar olhando muito as nossas, divergências, às vezes temos opiniões diferentes, aí a gente vai demorar mais para avançar. Então, se a gente conseguir abraçar as causas que precisam ser abraçadas, acho que vamos conseguir avançar muito mais rápido, as pessoas vão ter uma vida muito melhor e vai ser bom para o nosso país. Amém. É verdade. Amém. Também concordo. Eu adorei o começo. Comam arroz. Gente, como arroz. Isso, ó, gente. Você tem risovo, né? Que é só arroz com ovo. Não. Você tem arroz com queijo, arroz com bolo feijão. De arroz, bolo de frito. Tem tanta coisa, arroz gente. doce. Eu não como, mas eu acho legal fazer. Eu acho muito legal, é gostoso. Olha, doutora Zildo, muitíssimo obrigada. Eu amei nosso bate-papo. E, assim, é um pouco disso que a gente busca levar aqui, né? Fazendo o Chama na Botina, levando informações que são acessíveis às pessoas, não só aos produtores, mas à comunidade de modo geral, né? Esse é o nosso objetivo, é fazer essa integração. Porteira, né? Então, o fato das pessoas não estarem dentro da propriedade não significa que elas não tenham que conhecer um pouco mais. Então, a gente procura aqui levar essa informação de um modo leve. Por isso, a gente não trabalha também com números estatísticos, com essa coisa muito fechada, porque isso acaba afastando ou né, migrando para um grupo mais específico. Então, muito obrigada, porque você conseguiu realmente trazer para a gente esse mix de conteúdo fantástico. Fica aqui realmente só minha gratidão, meu agradecimento. O agradecimento tanto pelo teu tempo, né, de vir conversar com a gente, essas duas doidas aqui do interior do Maranhão. E o agradecimento gigante pela Embrapa, né, porque nós sabemos o quanto o Brasil mudou pós-Embrapa, né. Falando da agricultura tropical, que esse país se transformou pós-Embrapa. Então, gratidão pelo teu tempo, gratidão pelas pesquisas e gratidão em nosso nome aqui pela Embrapa, que tanto faz por esse país. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí a vocês, Ediano e Lara, pelo programa, né? Chama na Botina, muito bom, gostei
da oportunidade, da experiência e desejo muito sucesso a vocês. Espero poder conhecê-las pessoalmente numa outra oportunidade, quando a gente estiver passando por Balsas. Ok. Se Deus quiser. Será Tem muito nossos bem-vindo. contatos É. e fique à vontade. Precisar qualquer coisa também, estamos à disposição. Exatamente. E é isso, galera. Mais um Chama na Botina, hoje falando desse prato maravilhoso que para nós aqui no Maranhão é praticamente o prato santo do dia, que é o arroz, né? Então, espero que vocês tenham curtido muito esse papo. E até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Doutora Alcido, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Realmente foi muito bom mesmo. Assim, gratidão pelo seu tempo, né? também. Assim, então, assim, a gente sabe que é um pouco mais longo do habitual, né? Então, tomamos bastante aí do seu tempo no dia de hoje. Não, tá ótimo. Gostei bastante da conversa. Pois, uma, muito uma obrigada. conversa leve. Obrigado pelo convite. Gente, Um abraço. Sucesso para vocês. Muito Igualmente. obrigada. Tudo de Tchau. bom. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.